Fala, conectado! Estamos aqui no nosso 13º episódio e a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante. Pessoas. Estamos aqui com Natália Augustinelli, especialista em gestão de pessoas, atua há mais de 15 anos no mercado de trabalho, contratando, gestão de pessoas. Lá no G4 Educação teve mais de 300 contratações. É muito mais, né? Ela vai contar um pouquinho aqui sobre a trajetória dela. E eu, obviamente, estou aqui com sempre o meu fiel escudeiro, Rodolfo Jenner. Aí sim, é isso aí, pessoal. A gente vai ter, eu acho que como se diz, um alto impacto aqui de entender mais sobre cultura, sobre a importância, né? E a Nath é uma pessoa aqui que a gente realmente escolheu para trazer esse assunto, que entendo que é um assunto mais importante. Eu acho que desde a pandemia ficou mais importante ainda, né? Que é realmente a gestão de pessoas. Mas é isso aí. Nath, se apresenta um pouquinho aqui para os nossos ouvintes. Lembrando que um pedido só que eu vou fazer para a Nath. A Nath gosta muito de falar uns termos internacionais aqui. Ela sempre vai falar eles, né? Só que ela vai traduzir pra gente, porque a gente não entende muitas coisas assim, entendeu? A gente é raiz aqui. A gente é raiz, a gente é empresário raiz. Então, Nath, fala um pouquinho da sua trajetória, como que iniciou a sua empresa. Conta um pouquinho sobre você aqui pra gente. Começar, hello, brincadeira. Oi, oi. Oi, pessoal, eu sou a Natália, sou psicóloga, já tenho, como o Ricardo falou, mais de 15 anos de RH, já passei por várias empresas, já implantei a área de recursos humanos, já mudei toda a área de recursos humanos de alguns lugares, já trabalhei em empresas grandes, pequenas, familiares, empresas de todos os segmentos, saúde, tecnologia, educação, varejo. Isso trouxe uma bagagem muito legal para minha vida até o meu momento atual, que é a minha empresa. Há um ano e 3 meses, psicólogo não sabe fazer conta, né? Um ano e 3 meses, nós iniciamos a Ethos, que é uma consultoria de gestão de pessoas. Nasceu muito focado em cultura, mas aí os outros subsistemas de recursos humanos, como recrutamento e seleção, as palestras e a área de gestão de pessoas, de modo geral, começou a aparecer muito pra gente. Então, esse é um pouquinho aí do meu histórico. Legal, Nath. Bom, primeiro ponto aqui, eu acho que o primeiro passo para qualquer empresa que começa a crescer é começar a contratar pessoas, né? Então, assim, na sua visão, como que você inicia um processo de contratação? Tem alguma dica que você acha que é legal a gente colocar aí pro... Porque normalmente no início de um negócio, às vezes a empresa não consegue terceirizar isso, não consegue contratar uma empresa especializada. Normalmente é o dono lá, né, que faz o processo seletivo. Dá o caminho das pedras aí pra não acontecer absurdos na contratação. Pra evitar, porque assim, eu particularmente eu tenho uma dificuldade, assim, quando eu ia fazer processo seletivo, eu me identificava na pessoa às vezes e eu tinha mais assertividade de falar assim, essa pessoa é legal para essa vaga, mas muito por conta dela se parecer com as características que eu admiro. E aí você isso contratou é ruim. um monte de bico doce. Então, tipo, pessoas que talvez não são adequadas para aquela vaga, né? Então, sei lá, que dica que você acha que é legal, assim, pela expertise toda que você tem, o que você acha que não pode faltar, assim, no processo seletivo? Antes de eu responder essa pergunta, eu vou falar um pouquinho sobre isso que você falou. Isso não é de todo mal. A gente não pode olhar só isso. Uhum. Mas é muito importante a gente entender se tem sinergia com a pessoa que a gente vai trabalhar. Sim. Então, esse é um ponto importante. Às vezes as pessoas contratam e elas não entendem se elas têm sinergia com a pessoa. E se não tiver, não vai. Dá problema lá na frente. Mas, agora, respondendo a sua pergunta aqui. Assim, Ricardo, não tem bala de prata, né? Não existe uma coisa que eu vou falar aqui que vai mudar a realidade de todo mundo. Mas tem algumas questões que são importantes. A primeira delas a gente sempre contrata na sangria desatada. Eu vivo falando isso. As pessoas esperam precisar para contratar. E aí elas estão desesperadas e acham que processo seletivo é assim e não é estratégico. Processo seletivo, você gasta muito dinheiro sem perceber, porque você está gastando a coisa mais preciosa que você tem, que é tempo. Né? E se você se programa, poxa, daqui 2 meses eu vou precisar, então eu já começo a mapear mercado agora, ou já tenho o hábito de manter esse meu radar ligado e procurar boas pessoas, né? Acho que os bons gestores sempre estão procurando boas pessoas. Devem estar. E esse é um erro que as pessoas cometem. Esperam precisar, e aí tá precisando tanto, o que ele faz? Baixa a régua. Baixa a régua, né? Não avalia direito.
tá tão desesperado que a pessoa falou 3 coisas de 10 serve. Né? Passa batido em coisas importantes, como, por exemplo, fit cultural. Qual é a empresa que essa pessoa vai trabalhar? Por que conecta o propósito dessa empresa com a pessoa? É natural que as empresas menores, os donos ainda façam esse processo. Tá tudo certo. O problema é fazer isso do jeito errado. É contratar porque é amigo, porque é primo, porque é parente, porque teve uma indicação, porque está precisando, porque tem que fazer o processo afobado. Então, acho que tem algumas coisas. Então, a primeira é planejar esse processo, não deixar o processo ser muito urgente, né? Porque baixa na realmente urgência a a gente régua. acaba tomando decisões erradas, né? Equivocadas. E você está mexendo com a vida da pessoa, você precisa ter responsabilidade. Você está mexendo com a vida da sua empresa. Ainda mais se né? às vezes a pessoa está trabalhando em outro local, né? Aí Pois ela vai pedir demissão. E aí? A responsabilidade social que isso tem, né? E você inflama o seu time. Sim. Né? Eu acho que até um questão ponto do que você dinheiro. trouxe que é importante, porque às vezes quando a empresa ela é menor, ela tem, às vezes, como se diz, ela já se esforça muito para contratar, tipo, 3 pessoas. E aí acontece isso que você está falando mesmo. Ela realmente só se preocupa em fazer uma troca de uma vaga quando aquela pessoa sai ou quando é insustentável. Tipo, você precisa mandar essa pessoa embora amanhã. Sabendo que tem essa dor, né, no caso. O que você entende assim que é um tempo assim saudável para você buscar alguém no mercado de trabalho hoje da forma que tá, porque tá difícil realmente de achar pessoas, né? O que você entende, Nath, um tempo saudável? Eu acho que um bom processo você consegue fazer em 30, 40 dias. É um bom tempo. Né? E assim, complementando o que o Rodolfo falou, você entende que tem um número de pessoas ideal para você entrevistar para uma vaga? Tem. Lá na Ethos a gente faz um negócio que chama funil do processo seletivo. O que é o funil? Sabe o funil de vendas? De né? vendas? A mesma coisa, só que a gente faz com os candidatos. O funil é muito importante pra gente e a gente mantém esse... Não é só para o nosso cliente entender onde está o processo, mas é pra gente também ver aonde é que a gente está convertendo menos. É no hunting? É na entrevista comportamental, na entrevista técnica. Então, aqui a gente já tem clareza sobre a nossa efetividade. E todos os RHs deveriam fazer isso para todas as vagas. Tá. Né? Só uma dúvida. O que é o hunt mesmo? Só pra gente Ah, poder... esqueci! Opa! O hunting é caçar, né? Então, é você buscar esse candidato. Existem 2 tipos. Quando a gente abre uma vaga, existem 2 tipos de receber esses candidatos. Então, o primeiro, a gente fala que é o inbound recruiter e o outbound recruiter. Ou seja, quando eu vou buscar esse candidato, que é o processo de hunting, ou quando eu recebo os currículos, ou porque eu compartilhei em plataformas de processo seletivo, Legal. ou enfim, então, por indicação. Então, tem essas 2 maneiras, tá? Perfeito. Legal. Então, vamos agora falar da fase posterior à contratação, né? Eu acredito assim, a grande maioria dos nossos clientes, até de pessoas que a gente se relaciona, sempre começa a falar sobre a dificuldade que tem, primeiro na contratação e segundo na questão do desenvolvimento e acompanhamento daquela pessoa. Então, fiz a contratação, qual que é o processo e depois o onboarding dessa pessoa, né? O que Vou é traduzir onboarding? o onboarding. É o início da pessoa dentro da nossa empresa, né? Isso aí. Vamos dizer assim, ela primeiro dia de trabalho dela, A gente como que vai chamava ser? antes de integração. É isso. É a verdade, é um processo de integração. integração. Exato. Existe coisas que você entende que não pode faltar. A gente sempre fala que o óbvio precisa ser dito, né? Mas o que seria o óbvio, assim, que não pode faltar ali naquele processo de integração? É as normas da empresa? Porque, assim, você vai dar Vamos lá, vou dar um exemplo. Manual interno. Aquela bíblia, sei lá. Chato pra caramba, Ninguém né? vai ler aquilo. Vai ficar Verdade, encostado verdade. lá Ou e se lê, não vai lembrar da vai. primeira página. Exato, Verdade. e aí às vezes é um negócio que foi atualizado umas 15 vezes e tá lá coisa antiga ainda, porque ninguém fica imprimindo 500 páginas, né, toda hora. Mas resumindo, então assim, na sua visão, o que não pode faltar nesse processo de integração, né, o início do funcionário dentro da empresa, quais são os pontos principais que toda empresa deve ter, assim, para evitar dor de cabeça? Porque a gente sabe que vai ter, né? Vai. Só não sabe quando. Uma hora vai Eu ter. falo que o que não muda, o que muda é como. Olha, o processo de onboarding, ele é um processo de acolhimento. Então, imagina, é uma experiência, é o início de uma experiência. O seu funcionário, ele tem sempre uma jornada
com você. A gente chama de jornada do colaborador. Essa jornada, ela inicia aqui. Como que a gente quer que essa jornada inicie? Então, como que eu gosto de fazer onboarding? Eu sempre gosto de começar o onboarding contextualizando, falando um pouco sobre quem a gente é, sobre a nossa história. Embora a gente tenha falado isso no processo seletivo, ou pelo menos deva falar isso no processo seletivo, muita gente não fala, né? Depois a gente entra nessa questão de entrevista do processo, que é muito falho. Mas no onboarding, se falhou alguma coisa lá na entrevista, é aqui no onboarding que a gente vai, de novo, trazer todos esses passos. A gente vai falar quem a gente é, para onde a gente vai, quais são os nossos comportamentos, qual é o nosso organograma, em como nós somos divididos, quais são os nossos produtos, o que a gente vende. Gente, é muito triste, mas a maioria das empresas em que eu passo, os funcionários não conhecem os produtos e serviços da empresa. Eu acho que até um ponto importante, né, Nath, é que às vezes o cara não sabe nem onde é o banheiro da empresa. Entendeu? Vou contar uma história pra vocês. Eu entrei numa empresa quando eu tinha 18 anos. E uma empresa super grande, bem estruturada. Inclusive, o processo seletivo foi tão bem feito que foi lá que eu decidi que eu queria ir pro RH. Eu acho o máximo. No meu primeiro dia de trabalho, ninguém me falou onde era o banheiro. E eu tinha 18 anos, eu morria de vergonha. Né? Já tive vergonha um dia. Um dia. O que aconteceu? Eu passei o dia inteiro morrendo de vontade de ir ao toalete. E eu não tive coragem de perguntar. Eu juro, passei mal. Tava suando frio, mas tinha vergonha. E parece que é uma coisa tão simples, mas me marcou tanto que... Qual que eu lembro do primeiro dia de trabalho? Isso. Uma sensação de sofrimento, de falta de acolhimento. Então, o primeiro dia é importante que a pessoa... Ela não vai... No primeiro dia não é dia de produzir. Verdade. O primeiro dia é o dia de se sentir acolhido, de conhecer a história, de sair de lá desejando fazer parte daquilo. E de saber que ela é esperada ali, né? Esperada. Eu acho que isso tem uma característica legal. A gente sempre busca, né, melhorar esses aspectos, assim. Mas, assim, realmente eu acho que é desafiador, porque vamos trazer um pouquinho para a realidade de uma... você teve uma experiência com uma empresa grande, não foi tão atrativa assim. Mas imagina para aquele cara que tem um negócio, sei lá, com 15, 20 funcionários, em que o cara tá preocupado com venda, com marketing, com não sei o quê. Às vezes a preocupação dele nesse aspecto é infinitamente maior, é menor, né? Ou seja, ele não consegue se ater a esses fatos aí que você está falando. Para quem hoje não tem condições de terceirizar essa área, porque para quem tem, eu acho que é o melhor caminho. Sigo isso, eu sigo esse pensamento. Mas para quem não tem condições de fazer isso, como que você acha que dá para fazer esse processo de onboard? Quem deve fazer? Porque imagina que essa empresa não tem RH, não tem... E aí, quem faz? O administrativo? Não, olha, eu tenho vários clientes que não têm RH. Tem empresas super criativas, por exemplo, eu tenho uma empresa como cliente que eles criaram um grupo, eles chamam de Grêmio, né? Mas é um comitê. É um comitê de pessoas dentro da empresa. Então, todo mundo ali é responsável, eles fazem um rodízio, eles criaram uma estrutura de onboard. Então, eles contam a história deles. Legal. Então, imagina assim, você chegou numa empresa, é uma pessoa de outra área, mas é uma pessoa de outra área que tá te contando a história dela, por que ela trabalha lá. A gente trabalha o engajamento do time todo fazendo isso. Então, não precisa ser o RH, não precisa ser o dono da empresa. Agora, uma coisa importante. O dono da empresa precisa se apresentar. Né? Imagina, você entrou na empresa... Não sabe quem é o dono. Eu trabalhei numa empresa, eu tenho péssimos exemplos. Eu trabalhei numa empresa que o dono da empresa não falava bom dia para as pessoas no elevador. E apareceu isso na minha pesquisa de clima. E aí, uma pessoa escreveu assim... Ele entrou no elevador, tinha um diretor e várias pessoas. Ele falou bom dia apenas para o diretor. Só que um dos valores da empresa, qual era? Humanização. Tem alguma coisa errada, não tem? Total. Então, é o walk the talk. Vou falar o que é. É fazer aquilo que eu falo. Não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. No primeiro dia eu já tô rompendo. Imagina, a pessoa... aquele ali é o dono. A pessoa nem olhou na cara. Já foi essa fase, né? De autocracia, da monarquia dentro das empresas, né? Vamos trazer para um exemplo um pouco menos agressivo, né? Porque eu acho que isso é falta de educação, né? O princípio básico, né? Dar bom dia para as pessoas.
Mas assim, vamos trazer um exemplo em que a diretoria costuma ter muitas viagens, tem muitos compromissos e às vezes não consegue estar tão próximo assim da equipe. Falando da gente. Eu tô trazendo pro exemplo mais longe. Assim. Um exemplo mais longe. Um exemplo mais longe. Mas tá até um pouco perto. Mas enfim, como fazer isso? Um vídeo? Pode fazer vídeo, pode fazer mandar uma mensagem no WhatsApp. Legal. Fala, tudo bem, já deixa um template ali, vários templates, não tem problema, desde que seja humano, né? Sim. Não seja um robô falando. Sim. Aí o cara vai lá, coloca inteligência artificial pra fazer. Só pra querer fazer o Mas negócio. assim, seja bem-vindo, que você seja muito feliz aqui conosco, tô feliz com a sua chegada, conte conosco, ponto. Três palavrinhas Legal. só, mas esse tipo de coisa tem um efeito muito bom. Como o contrário, tem um efeito péssimo também. Você faz um monte de coisa legal, dá um kit de onboarding, né? Dá uma mochila, dá caneta, dá caneca, dá não sei o quê, mas a pessoa chega e não tem o básico, o acesso à senha. Teve um tempo atrás que a gente fez um processo seletivo e o candidato ficou uma semana, eu acho, foi aprovado, ficou uma semana e pediu para sair. E aí a empresa, não, porque ele não se adaptou, não sei o quê, e a gente sempre liga para saber o que aconteceu. Ele falou assim, eu fiquei uma semana sem computador, quando chegou o computador eu não tinha acesso, não sabia com quem eu falava. Gente, como é que você chega num lugar? Mas é porque não deu tempo, ele podia ter vindo atrás, ele podia ter perguntado. Você está recebendo a pessoa. E isso diz muito, inclusive, sobre como você trata seu cliente. Uhum. Né? Porque como é que você trata mal, porque isso é tratar mal, um funcionário, e você quer que ele trate bem seu cliente? A gente pode até fazer um paralelo em você ser um anfitrião, né? É como se você estivesse recebendo uma pessoa na sua casa, né? Você vai receber essa pessoa como? Vai deixar ela... Você tem que mostrar onde que é as coisas, você vai servir ela. Eu acho que até um ponto importante, Nath, se essa empresa não tem tanta estrutura ainda, por exemplo, eu contratei alguém para a área administrativa. Então, eu tenho, sei lá, mais uma pessoa que faz administrativo lá. Eu acho que esse processo de onboard é legal, do cara ter acesso à máquina, acho que isso é básico, né? A gente tá falando aqui, mas é muito básico, né? Mas não é comum. Exato, mas não é comum. Mas o que acontece? Mas o que acontece? Eu acho que a partir do momento que ele tem acesso ao computador, etc., até mesmo aquela ideia de começar a passar o que essa pessoa tem que fazer dentro da empresa. Porque o que eu vejo que é muito claro? Às vezes eu vou lá e contrato uma analista financeira. Eu acho que ela vai chegar lá dentro da minha empresa e ela vai entender do sistema que eu uso, ela vai entender da forma que eu cobro o meu cliente, se é boleto, se é Pix. Pô, ela não vai conseguir adivinhar isso. Não vai. Então, não acho que às vezes o mínimo para essa pessoa que às vezes não tem essa estrutura e não consegue ter esse tempo, é talvez deixar ela de alguma forma, como se diz, com uma pessoa que vai meio que monitorar ela ali, apoiar ela nesses primeiros dias. A gente tem vários nomes para isso. Lá vem o nome em inglês, vamos lá. Fala um nome em inglês, é legal. Não, tem Buddy. Eu lembro. Não, tem o Buddy, mas tem empresas que chamam Anjo, Padrinho, tem vários nomes. Aí você falou uma coisa muito importante, que a gente não se atenta. O onboarding, ele não é só no dia que a pessoa chega. Ela fica em fase de onboarding. Agora, quanto tempo é essa fase? Depende. Depende da sua cultura, depende do que você tem de playbook. O que é playbook? Onde você tem o desenho dos processos. Se tá na cabeça das pessoas, vai ser muito mais difícil para ela acessar. Sim. Parece que é óbvio, mas não é. As pessoas acham que... muitas vezes eu pergunto isso. Eu falo, mas onde está o processo? Aí as pessoas falam assim para mim, aqui. A pessoa chegou agora. Ela não tem ainda, né? Isso. E ela não tem o poder... o óbvio que precisa ser dito, ela não tem o poder de acessar a sua cabeça. Adivinhar, né? Não Porque tem. dessa forma o processo ele é fulanizado, né? Se tiver dúvida, você fala com o fulano ali que ele vai te ajudar. Mas, você sabe que a gente desenha uma cartilha de onboarding e aí a gente coloca tudo. A gente faz isso, inclusive, nos nossos clientes. A gente coloca, assim, um modelo. Então, fulano, seja bem-vindo. A gente deixa um recado acolhedor ali. Aí a gente coloca onde comer. A gente tem o refeitório, as regras do refeitório são essas. Estacionamento. Estacionamento é assim. Tem bicicletário. A gente tem... Ai, Legal. Nossa, mas é uma coisa que você vai fazer uma vez só. Sim, porque verdade. não fica mudando o refeitório toda tira hora. todas as dúvidas da pessoa, né? Ela só olha lá. E aí, se ela tem o buddy ou o padrinho, ela pode consultar essa pessoa, perguntar para essa pessoa. É legal porque a gente, no processo de buddy, a gente começa a instigar as pessoas a fazerem gestão de pessoas.
Verdade. A gente, no próprio G4 teve uma época, não sei se ainda é assim, mas na minha época, a gente fazia uma entrevista com o buddy. Como é que você se sentiu? Como que foi esse processo? Depois a gente perguntava pra pessoa, né? Resumo que nota que você dá pro seu buddy? Então, tudo isso a gente vai mapeando para melhorar esse processo, para ser um processo mais efetivo. Quanto mais rápido a pessoa tiver inserida, mais rápido ela vai rampar, mais rápido o financeiro vai começar a fazer o financeiro mesmo. Verdade. Né? Legal. Show de bola. Nath, uma coisa que eu vejo que é a tua característica principal, assim, pelo menos que eu sempre observei você falando muito, é sobre cultura, né? Mas afinal, aí, o que é cultura? O que você tem, assim, que você acha que é a principal definição? Pode ser um raciocínio, pode ser uma frase curta, você que sabe como você vai definir isso. Mas é algo que eu tenho um pouco de dúvida porque às vezes na minha cabeça é uma coisa, na cabeça de outra, mas tem uma definição assim que você entende que fique bem simples? Tem a definição do dono, um dos sócios de uma empresa que eu trabalhei, eu adoro a definição dele, que ele fala assim, cultura é o jeito que a gente é. Acho que é o melhor jeito, mais simples de falar sobre cultura. Mas cultura são as nossas crenças, os nossos valores, quais são os comportamentos que a gente compartilha. É o nosso jeitão. Como que é o nosso jeito? Aí você fala, mas eu sei o meu jeito. Eu te garanto que muitas vezes não sabe. Não, às vezes nem você sabe. Eu falo, então tá bom, me explica como que é seu jeito. Não sabe. Cultura molda tudo. Cultura é a raiz de tudo. É o jeito que você contrata, é o jeito que você demite, é o jeito que você promove, é o jeito que você trata os seus clientes, é o jeito que você trata os seus fornecedores. Tudo é cultura. É o seu jeito de ser. Tem empresas que são extremamente disruptivas, são empresas que pensam fora da caixa o tempo todo, que estão sempre criando. Tem empresas que são totalmente cristalizadas, empresas com processos muito bem definidos, que mesmo que seja mais moroso, passa por várias conferências. Tem empresas que você tem poder de decisão, tem empresas que não têm poder de decisão, tem empresas que têm um clima muito mais agressivo, tem empresas que você não pode falar muita coisa, que o pessoal já fica de orelha em pé. Entendi. Tudo isso é cultura, é o jeito que a gente é. E isso é importante porque vai drivar a empresa, vai guiar. Pegou o código. Peguei Pegou o código, né? Pegou o código. Mas é isso, é exatamente você entender o seu jeito. Ó, quer ver? Só para dar um exemplo para vocês mais simples sobre isso. Por que cultura é tão importante? Eu falo que cultura é desenho de biotipo. Se você pegar uma pessoa muito pequenininha para jogar basquete, pode ser que ela performe bem? Claro que pode. Mas você pode ter certeza que ela vai ter que se esforçar muito mais. Sim. Do que alguém que tem uma estatura maior, porque o jogo foi feito para aquelas pessoas. Sim. Então, só que ele tem que ter consciência. Eu quero, mas eu vou ter que me esforçar mais. É a empresa. Quem eu sou, esse é o meu desenho, então eu vou ter que me esforçar mais se eu quero chegar aqui. Entende? É esse o jogo. Perfeito. Só uma colocação. Às vezes eu escuto o empresário falando assim, mas na minha empresa não tem cultura. Então quem que tá criando a cultura da empresa dele? Gente, toda empresa tem cultura. Ainda que não seja uma cultura única. Tem empresas que têm culturas de silos, vários grupinhos, e cada um é de um jeito, que isso é uma cultura. Né? Cultura é o jeito que a gente é, ou seja, todo mundo tem um jeito. Verdade. Mas a pessoa que fala isso, que a empresa não tem cultura, é porque provavelmente ela tem uma empresa com uma cultura fragilizada. Sim. Exato. Ok. Ô, Nath, agora entrando assim até de forma prática assim, no seu negócio, né? Como que você ajuda os empresários hoje? Entrando nesse viés de cultura, né? Como que seria um processo de desenvolvimento de cultura? Quanto tempo ele leva? Até para quem está nos escutando aqui, eu acho que a síntese de tudo isso como é o jeito que você quer que a sua empresa seja. Porque eu entendo o seguinte, existe uma visão ali, uma missão e os valores da empresa, né? Que eu entendo que são moduladores da cultura, né? Deveria ser norteadores, né? Isso. Porém, como que está na prática? Na prática é a cultura real e na teoria é a missão, visão, valores. Podemos falar dessa forma? Não sei se eu estou equivocado aqui, mas aí a minha pergunta, como que a Ethos hoje auxilia os clientes, auxilia nessa questão do desenvolvimento do processo de cultura dentro do negócio? Porque, não tem cultura, né, Rodolfo? Você trouxe esse tema. Mas como que eu desenvolvo a cultura? E aí, como começa? Qual é o primeiro passo? E como que funcionam hoje os seus serviços
até para você, talvez quem está nos escutando tenha essa dificuldade. Como que eu posso iniciar isso? Nem que seja mais para explicar mesmo o primeiro passo para poder iniciar esse processo. Boa. Eu divido cultura em 4 passos, né? Dentro da minha metodologia, eu entendi, com a minha experiência, com os lugares que eu passei, das coisas que eu acertei, que eu errei, que a primeira coisa que a gente tem que fazer eu falo que é tirar foto. É o diagnóstico. Porque não adianta eu falar que a minha empresa é chata, por exemplo, se chato pra mim é uma coisa, pra você é outra. Pra gente, uma coisa que eu pego direto, comprometimento. Comprometimento é um dos nossos valores. O que é comprometimento? Porque se você perguntar para qualquer pessoa, tenho certeza, qualquer pessoa, inclusive as pessoas que já saíram da sua empresa por esse problema, e você falar, você é comprometido? O que ele vai falar? Sim. Eu não vejo as pessoas numa entrevista de emprego falando assim, eu não sou comprometido, eu não trabalho com qualidade. Óbvio que ele vai falar que sim. Agora, quando eu desengravido, né, e crio comportamentos que evidenciam esta competência ou este valor, aí sim eu tenho clareza de quem nós somos. O que a gente faz nesse diagnóstico é transformar toda a sua missão, sua visão, seus valores, e aí em cima daquilo que a gente tem também já pronto ali de pilares, de liderança, comunicação, que são impactantes dentro de um processo de cultura, a gente transforma tudo isso em pergunta e a gente entende com o time. Então, a gente colhe a percepção desse time. Depois que a gente entendeu o que é isso para o time, como que tá isso, a gente volta. Então, a primeira é o diagnóstico. Aí, a gente tem o segundo, que a gente chama de definição. A gente coloca todos os gráficos aqui, é a hora da verdade, da tristeza e da alegria, porque sempre tem pontos que a gente... É como se fosse uma análise de SWOT. Sempre tem as fraquezas, as ameaças, mas também sempre tem as oportunidades e os pontos fortes. Então, dentro da definição, a gente olha para isso e fala, isso aqui a gente não precisa mexer agora. Esse aqui a gente deixa em segundo plano. Bom, mas esse outro aqui tá pegando fogo. Eu fiz uma devolutiva esses dias, que a pessoa tinha certeza absoluta que o time não tinha um problema com ela, com a alta liderança. E quando a gente olhou a pesquisa, adivinha? O problema não era com ela. O problema era a média liderança. Então, às vezes a gente acha que sabe tudo, mas a gente não sabe. Especialmente quem não está dentro da empresa. E, por exemplo, o trabalho de vocês é muito porta para a rua. Então, como é que a gente tem certeza que o que chega não é subjetivo? Que o que chega não está contaminado, e às vezes não é nem por mal. É porque eu coloquei os meus óculos. Né? Então, a definição, a gente faz isso. O que é pra gente realmente relevante? O que é importante? Aonde a gente precisa mudar isso aqui para poder melhorar o nosso negócio? Porque pessoas faz parte do negócio, é o centro do negócio. É muito bom a gente falar que as pessoas felizes dentro das empresas. Isso é excelente. Eu sou a primeira pessoa a defender isso. Mas a gente precisa ter resultado também. Sim. Não adianta ter um monte de gente feliz e a empresa não está dando resultado. Né? Outro dia eu falava assim, mas é que não é ONG, né? Não é ONG, mas eu vou te falar que até ONG não trata desse jeito. Todo mundo pode fazer o que quiser. Não, ONG também tem regra. Senão as funções da ONG vão ser afetadas. Se você não seguir, se todo mundo achar que não é um negócio, né? Então, assim, que dirá o negócio? Então, precisa dar resultado. Então, a gente vai entender isso aqui e vai criar ações que sejam efetivas para esse negócio. E aí, assim, então a gente falou do diagnóstico, nossa primeira etapa, diagnóstico. Segunda etapa, a definição. Então, olhei todo esse material e entendi o que faz sentido pro meu negócio. E aí, a terceira etapa é a disseminação, que é o que você falou do óbvio que precisa ser dito. As pessoas, elas responderam a pesquisa, né? Então, agora a gente precisa contar para elas o que aconteceu nessa pesquisa e o que vai mudar daqui para frente. Quais são as nossas... Geralmente, nesse momento, a gente apresenta o código de cultura, porque a maioria das empresas nem tem código de cultura. Mas o que é o código de cultura? Código de cultura. Lembra do que a gente estava falando da missão, visão e valores? Eu falei do comprometimento. O que é o comprometimento? Então, lá no código de cultura, a gente coloca os comportamentos que evidenciam esses comportamentos, esse valor. A vivência dos valores. Quais comportamentos que demonstram de forma
prática que você está vivenciando Isso. os valores. Eu Por posso colocar exemplo- de forma negativa? Não, O você que não pode fazer? deve colocar. Tá. A gente coloca os comportamentos que nós esperamos e os comportamentos, nós chamamos comportamentos que a gente não tolera. Entendi. E quando a gente fala que não tolera, Rodolfo, isso é muito sério. Porque a gente realmente não pode tolerar. Verdade. Porque se a gente fala assim, não aceitamos preguiça na nossa empresa, e a gente aceita, porque a pessoa está aqui há 20 anos, Sim. ela está desde o começo, a gente está aceitando Uhum. aquele comportamento, aí não adianta, nem faz código de cultura. A gente fazer até um exemplo, né? O atacante fazendo gol e o zagueiro fazendo gol contra. Vamos dizer assim. É isso. Você vai perder o jogo do mesmo jeito, né? Uhum. Então, quando a gente chega aqui na disseminação, a gente conta para esse time. Tem uma coisa que eu faço, lá na primeira etapa que eu não contei para vocês, que é na hora da foto, do diagnóstico, eu chamo de sensibilização. Eu não simplesmente lanço uma pesquisa de clima e cultura, mas eu chamo o time todo, eu reúno todo mundo. E ali eu falo um pouco sobre protagonismo, sobre carreira. Eu falo para eles, é um presente, é mesmo um presente, é um momento de parar, de refletir, de entender por que eu tô nessa empresa, aonde faz sentido isso aqui para mim. E você acredita que as pessoas respondem de forma sincera essas pesquisas? Porque elas não têm medo de retaliação, não têm medo de... é anônimo, não é? Eu acho que rola essas dúvidas, assim. Né? A gente sempre... Como é que você comunica? Eu falo no final da sensibilização, eu falo para eles assim, ó, essa pesquisa é anônima e essa pesquisa é individual. Ou seja, individual não é perguntar assim, Rodolfo, o que você respondeu nessa daqui? Então, eu falo 35 vezes isso. E aí eu peço para eles, a pesquisa é o quê? Eles falam anônimo. Essa pesquisa é o quê? É individual. Repete, ela é o quê? Até eles se encherem e entenderem. Óbvio que tem uma pessoa ou outra que se sente desconfortável, mas tudo bem, isso acontece. Diz mais sobre ela do que sobre nós. Eu desconsidero. Na maioria das vezes... Bom, eu nunca tive problema. As pessoas, elas respondem de um jeito bem sincero. Depois da pesquisa, existe por algum momento alguma conversa individual com as pessoas ou precede a pesquisa? Quando a gente tem algum ponto muito específico, por exemplo, em uma questão, eu vejo que tem muitos detratores. O que eu faço às vezes? Como no começo da pesquisa eu peço para eles colocarem as datas de tempo de casa, então se ele tem de 3 a 6 meses, de 1 ano a 5, e aí na hora de extrair esses dados, eu vejo que eu tenho muito detrator que é novo, por exemplo, aí eu vou nesse ponto. Entendi. Ou então, se a empresa é grande, a gente faz a pesquisa identificando as áreas, porque se tem mais de 3 pessoas, eu posso fazer por área. Se tenho menos de 3 pessoas, não dá, porque aí eu vou saber quem respondeu, né? Aí deixa de ser anônima, então a gente não faz. Mas quando a empresa é grande e a gente faz por área, aí a gente consegue, por exemplo, ver nessa área aqui, a gente teve uma nota ruim para a liderança que está puxando a empresa inteira a nota da liderança para baixo. Aí, nesses casos, a gente faz uma conversa individual. E só para poder a pessoa que está nos assistindo aqui, ela ter clareza do que a gente está falando. Então, vamos lá. São diagnóstico é a parte de explicar o diagnóstico, né? E aí, essa terceira fase que seria basicamente... explica só para poder se entender. Primeira fase é o diagnóstico, que a gente faz a pesquisa, faz essa reunião de sensibilização e fala, pessoal, agora vocês vão responder a pesquisa, vocês têm, sei lá, 15 dias para responder a pesquisa. Legal. Beleza. Segunda, a gente tem os dados, a gente senta aqui com a alta direção da empresa, avalia esses dados e entende para onde a gente está indo e onde isso conecta com o nosso negócio ou com o nosso propósito. 3, disseminação. Eu entendi tudo isso, criei as ações aqui na definição, eu vou contar para o time qual foi o resultado da pesquisa e o que a gente vai fazer daqui para frente, Legal. inclusive o próprio código de cultura. E aí a gente vai para a quarta etapa, que eu chamo de sustentação. Porque agora eu já tenho histórico, eu posso, depois de um período, mais ou menos 6 meses, medir de novo aqui na sustentação. E aí nessa medição, nessa mensuração, eu vou entender onde nós evoluímos depois desse processo e onde a gente não evoluiu. E aí a gente vai fazer um trabalho de entender por que a gente não evoluiu, de todas as iniciativas que nós tivemos depois disso, o que realmente fez sentido, o que não foi, o que eu falo que é abraçar a árvore, o que fez a gente abraçar a árvore, né? E na sustentação a gente já tem clareza de quem a gente é e aí a gente faz os ajustes necessários. Esses 4 pontos, que eles são cíclicos, né?
Cíclicos, isso. Vai ter lá o diagnóstico, vai ter a disseminação do diagnóstico, né? Você vai falar para todo mundo o que deu na pesquisa. E aí vai ter as decisões baseadas no que você pretende melhorar. Essas decisões é uma reunião entre a diretoria da empresa e no caso, a sua empresa, no caso você, né? Você vai lá, ou sua equipe, e evidencia, olha, no meu ponto de vista, isso aqui é mais importante, isso aqui é mais sensível. Você ajuda o empresário a tomar essas decisões? Nós já levamos para ele quando a gente leva o resultado da pesquisa, a gente já leva sugestões. Legal. Um plano de ações assim pro cara fazer. Tem muita coisa, gente, que honestamente a gente já sabe. A gente espera o momento da pesquisa, mas a gente já sabe. A pessoa não faz uma reunião com o time. Óbvio que na parte de comunicação, a gente já sabe que tá isso lá. Né? Liderança, a gente vai avaliar a liderança. A gente tem uma liderança que foi promovida por tempo de casa e é totalmente ineficiente na área de gestão de pessoas. Óbvio que vai dar uma nota baixa lá. Né? Então, algumas coisas a gente já tem até as ações prontas. Outras são muito customizadas. É, de novo, o que é o mesmo, mas o como é diferente. Entendo. E como você tem uma expertise de fazer esse processo em várias empresas, já tem até um caminho, vamos dizer assim, um caminho das pedras, né? Falar o português mais popular. Mais então, portuguesado. Enquanto a Nath usa os internacionalizados, a gente é o portuguesado, raiz. Falar o caminho das pedras, ou seja, tipo, faz isso, que isso aqui vai... Assim, uma coisa que eu fiquei na dúvida, que é assim, o processo, o trâmite, quanto tempo leva cada fase, até para talvez contextualizar. Por exemplo, me interessa esse tipo de assunto. Por quê? Porque é algo que eu acho que todas as empresas podem melhorar. Mesmo que você tenha um RH, mesmo que a sua empresa já esteja rodando há anos, eu acho que, não tem por que você não pensar em melhorar. Com certeza vai ter um gapzinho ali, uma coisa que não foi vista. E eu acho que é algo que realmente os empresários deveriam olhar. Porque, no fim das contas, uma empresa só funciona com pessoas. Com pessoas que acreditem no seu projeto e que realmente façam aquilo que você desenhou, que você idealizou. Eu acho que até trazendo um complemento que o Ricardo está perguntando, e também, por exemplo, eu fiz em janeiro. Existe uma periodicidade assim que é ideal, entendeu? Eu fiz em janeiro, quero fazer a cada 6 meses. Não, vou fazer uma vez por ano. Como que hoje metrifica isso? Depende muito da quantidade de funcionários, depende do seu processo interno de cultura. Tem empresas, por exemplo, eu trabalhei em empresas que o nosso processo de ouvir o time, de escuta ativa, era muito próximo. Então, eu fazia assim, em um mês, né? Então, vamos supor, janeiro, rodei a pesquisa de clima e cultura. Aí passava fevereiro, março. Março eu rodava um ENPS. O que é um ENPS? Que inclusive na pesquisa a gente tem uma nota de ENPS, que é o nível de promoção interna dessa empresa. A gente fala errado satisfação, né? Mas não é satisfação, de promoção. Ou seja, quando você promove, a gente pergunta pro funcionário, o ENPS são 2, 3 perguntinhas ali super básicas que ele coloca, é anônima também, mas a gente pergunta assim, o quanto você indica essa empresa para se trabalhar? 1. 2. O quanto você indica os produtos e serviços da sua empresa? Nessa empresa que eu trabalhava, pra gente, liderança era um assunto muito importante, porque a gente estava escalando muito rápido e a gente tinha que garantir que todo mundo estava escalando na mesma velocidade. Então, a gente perguntava a terceira coisa aqui, que é o quanto você está satisfeito com a sua liderança. Legal. Direta. Então, janeiro, medir pesquisa de clima e cultura. Março, abril, maio, eu já medi a NPS. Junho, julho, agosto, medi a pesquisa de clima de novo. Então, eu fazia um ciclo muito próximo. Só que, além disso, toda semana, a gente tinha uma ferramenta interna que a gente chamava de Pulse. Então, toda sexta-feira, a gente disparava para o nosso time, falando como é que foi essa semana. E aí, tinha 3 carinhas, uma feliz, uma neutra e uma triste. Como foi essa semana? E ele clicava em uma dessas carinhas, e aí ele podia colocar uma tag, tive problemas pessoais, falta de... A gente já tinha as tags, porque já era mais fácil para a gente metrificar. Né? E aí, ali, eu media o que estava acontecendo nas áreas.
Então, de semana passada para essa, eu vi que a neutralidade daquela área aumentou. Quanto a RH, já me ligava um alerta que está acontecendo alguma coisa ali. Eu precisava ficar perto das pessoas para entender o que estava acontecendo. Então, essa medição, ela era muito próxima. Por isso que a gente conseguia escalar tão rápido, crescer tão rápido e criar uma cultura tão forte, porque estava o tempo inteiro em alerta. Crescendo, né? Mas o ideal é que a gente faça isso pelo menos a cada 6 meses. Porque não adianta a gente tratar pessoas como um tema estático. Não é. Não é. Ele é muito pelo contrário. Ele é extremamente... volátil, né? E é muito rápido. Muda muito É que rápido, talvez né? algumas ações que eu vou tomar para atender as expectativas daquela primeira pesquisa pode afetar negativamente uma parte das outras pessoas numa segunda pesquisa que eu vou fazer. É que é Entendeu? aquela história, né? Nem todas as ações vão agradar a todos. Mas acredito que, como a gente está querendo entender uma forma geral, nós vamos pegar um diagnóstico baseado no que a maioria é uma democracia, não é uma ditadura, não é verdade? Então, ou seja, você vai pegar o que a maioria falou sobre um ponto relevante, que você entende que você tem que tomar uma ação, e você vai implementar e depois você vai monitorar se aquela ação realmente foi implementada e o quanto que aquilo mudou realmente a visão das pessoas. Porque não adianta implementar e será que mudou a minha percepção? Porque às vezes o cara pode implementar as coisas e na prática não ter feito, né? E o jeito que faz essa implementação, né? Mas você sabe o que eu acho? Que a gente deixa de ser sincero o suficiente com as pessoas. A gente tem tanto medo de falar as coisas que a gente não combina o jogo. E a gente precisa mostrar para o time que isso está sendo implantado. É um controle ou é uma festa, que seja. Mas o porquê disso aqui? E aonde isso está conectado com quem nós somos. Se for uma implantação vazia, perde o sentido. Por isso que a gente o tempo inteiro... Eu falo que cultura é tomar banho. A gente tem que fazer todos os dias, né? Senão fica fedido e não é acumulativo. Posso ficar 30 anos tomando banho. Se eu ficar uma semana sem, eu vou ficar fedida. Cultura é igual, gente. Não dá pra deixar de falar de cultura. Cultura, lembra? É o jeito que a gente contrata, demite, desliga, comunica, fala com o cliente, com o fornecedor. Se eu não tiver consciência de quem eu sou, né, como empresa, não adianta eu fazer um trabalho super legal com o cliente e o financeiro tratar a pessoa mal. Não tem, mandou a nota fiscal de um jeito frio. Isso é uma coisa, por exemplo, que a gente toma muito cuidado lá na nossa empresa. Né? Nós somos uma empresa muito ligada em pessoas. Nós somos uma empresa muito humanizada. E aí, a pessoa do financeiro, a gente dá risada com ela por isso, porque ela trouxe uma consciência muito legal sobre isso. Porque ela é uma pessoa mais direta, mais objetiva, e é o jeitão dela. Só que ela começou a perceber isso. Que ela tava indo muito... Segue nota fiscal. Não dava nem bom dia, boa tarde. E aí ela começou a me mandar os textos. Nath, você acha que esse texto aqui tá legal? Então, a nossa atmosfera mexeu com ela. Legal. Ela continua sendo uma pessoa objetiva, uma pessoa muito mais racionalizada. Mas ela tá adaptando a cultura dela à cultura da Ela empresa. tá entendendo o nosso jeitão de ser. É isso que é ter uma cultura forte. Você falou de um tema que eu acho legal. Uma vez eu vi a questão da demissão, né? Você falou, basicamente, o Roberto Justo, não sei se é um podcast, eu não vi exatamente qual que era o contexto, mas ele tá dando uma entrevista que ele adorava fazer as entrevistas demissionais, de desligamento. Porque era ali que ele percebia o quanto ele poderia melhorar. Porque a pessoa não tinha filtro. Ela realmente falava a verdade. E o que mais a gente vê nas empresas é uma falsa... É uma hipocrisia, às vezes. As pessoas reclamam, mas elas não têm o hábito de falar a verdade. Entende? Elas falam pelos corredores, elas falam na hora do café. E aquilo, de certa forma, vai poluindo o ambiente e deixa as coisas ruins. Sendo que, obviamente, né, as pessoas têm medo de retaliação também. Então, dois lados, né? Tem que equilibrar isso aí. Mas, em resumo, ele disse que adorava fazer o processo de entrevista, de desligamento. E aí, a pergunta que eu faço é o seguinte. Você acha que o dono tem que fazer isso? Vou fazer um parênteses aqui. É porque ele gosta do caos, né? É o perfil Você dele. está demitido. Né? Ele gosta. Mas ele tem um ponto importante. Eu acho que não tem uma resposta para isso efetiva. Cada empresa é de um jeito. Se você tem 2.000 colaboradores e você trabalha com projetos, dá para você fazer entrevista de desligamento de todo mundo? Claro que não. Agora, você tem que entender o quanto isso está sendo monitorado, verdadeiro. Por exemplo,
numa das empresas que eu trabalhei, uma delas grande, eu criei um processo no desligamento que era um processo de acolhimento. Lembra que o onboarding é um processo de acolhimento? Sim. O offboarding tem que ser um processo de Talvez acolhimento até também. mais, né? Pra poder não ser uma relação, sabe? Tipo, basicamente é um... É o término de um ciclo, Exato, mas não do relacionamento. Exatamente. Verdade, Exatamente. verdade. Porque trazer isso, as pessoas têm esse eu acho que não sei se é da cultura nossa, né, do brasileiro, mas é que entender que às vezes isso é algo ruim, às vezes a pessoa precisa realmente ter novos ares, enxergar novas possibilidades, talvez para ela como carreira profissional vai ser excelente, vai ser uma mudança de vida. E eu acho que essa questão de interromper ciclos, às vezes tem pessoas que têm talvez até por vivências pessoais, né? Não tem uma inteligência emocional para lidar com isso. E entende que isso é ruim. Mas como que consegue fazer isso de uma maneira positiva? Se sente rejeitado, né? Primeiro porque provavelmente não fez um processo de gestão de pessoas adequado. Então, essa demissão, ela foi uma demissão surpresa. Frustrada, às vezes. Que tá errado. A gente não tem que demitir as pessoas na surpresa. Elas precisam saber que elas não estão performando. Elas precisam ter prazo para melhorar isso, né? Se você faz isso, na hora do desligamento, ela vai estar muito mais tranquila. Ela vai saber, eu vou ser desligada. Ela já sabe. Até mesmo por questão de feedback, toda essa cultura, né, que uma empresa tem. Nunca deu um feedback. Aí quer dar feedback na hora de desligar a pessoa. Gente, tá errado, né? Você já devia ter feito isso, né? Outra pergunta. Existe um momento certo para desligar? De manhã, depois do dia do trabalho? Não, pelo amor de Deus. Olha, prática. deixa eu falar. Nunca desliguem as pessoas no fim do dia, exceto se acontecer uma coisa fora da curva e tem que fazer o desligamento aquele dia. Agora, você já sabe que vai desligar a pessoa. Deixa a pessoa trabalhar o dia todo para desligar no final do dia. Não cometam esta falha grave. Não. Desligamento é D0. Começou o dia, já faz o desligamento. Perfeito. Anotado. Por favor. É respeito, isso é respeito, né? Não adianta a gente querer cobrar respeito das pessoas se a gente não tem um comportamento de respeito. Isso também diz sobre o desligamento. Agora, então a gente criou um processo aqui de acolhimento. Lembra que eu falei que a gente não desligava simplesmente? O que é o acolhimento? Nós, enquanto gestão de pessoas, entrávamos na sala, ou algumas vezes, alguns gestores porque tem muito gestor que nunca desligou ou que tem medo de desligar, né? E aí se enrola inteiro, eu falo, falar menos. Hora do desligamento é falar menos possível. Não adianta, vai entrar aqui, sair aqui, ainda vai dar raiva. Não tem que fazer isso. E aí, às vezes, a gente acompanhava, né? Então, eu já combinava. Falava, Rodolfo, agradece. Fala que tomou a decisão, que não é surpresa, porque a pessoa já imaginava, e que agora vai ficar aqui com a Natália vai explicar os próximos passos e vaza, vai embora da sala, me deixa aqui. E nesse momento, a pessoa geralmente desabafava. Aquilo não era uma entrevista de desligamento, mas já me trazia algumas coisas. E não querer dar feedback também, né? Ouvir é importante. Deixa a pessoa falar, entendeu? Deixa ela falar. O ideal é que ela fale isso para quem sabe escutar, né? Verdade. Então, depois disso, aí a gente explicava, falava, olha, a entrevista de desligamento, ela não deve ser obrigatória. A pessoa tem direito de responder se ela quiser. Sim, mas eu sempre explicava, depois do acolhimento, falava, olha, esses são os próximos passos, né? Alguém do departamento pessoal vai entrar em contato com você, vai explicar o dia, você vai receber em tal data. Eu já vinha com um pouquinho de informação, minimamente, para respirar, né? Para a pessoa respirar. E aí falava para a pessoa, olha, daqui uma semana, né, que você tiver mais calma, porque a gente sabe que muda. Então, a resposta que ela daria ali na hora da saída é daqui uma semana vai ser outra. Ela vai ter pensado, vai ter digerido, vai estar se sentindo menos rejeitada. Daqui uma semana a gente entra em contato com você, né? E aí a gente vai te fazer algumas perguntas. Eu sei que você não está mais aqui, mas o que você viveu aqui é muito importante, até se um dia você voltar aqui, a gente criar um ambiente melhor e também você contribuir para as pessoas que estão aqui, né? Então, a sua opinião é muito importante pra gente. Tudo bem? A gente pode ligar? Gente, eu nunca tive problema. A maioria das pessoas, assim, tranquilo para responder. Show. Legal. Bom, a gente está caminhando agora para finalização aqui do nosso episódio. E eu gostaria de dar uma dica final.
A gente sempre finaliza assim, né? Eu gostaria que você trouxesse uma dica final aqui para quem está nos escutando, de coisas que você entende que é realmente um diferencial, que pode aplicar dentro da empresa e que vai fazer a diferença na parte de recursos humanos, ou GT, né? Gestão de talento. Tem uns que falam isso, tem uns que falam... Tem vários nomes, vários mas é nomes. tudo a mesma coisa. Legal. E aí, qual que seria a sua dica, Nath, na sua opinião? Assim, que você acha que é relevante pra caramba, que faz a diferença nas empresas? Olhar para as pessoas. São as pessoas que cuidam dos seus negócios. Não dá pra gente achar que pessoas não é um tema importante, que não precisa de atenção ou que pode trabalhar de um jeito automático. Pessoas têm que estar no centro estratégico de qualquer negócio. Olhar para as pessoas, entender que as pessoas que vão cuidar dos seus clientes, do seu negócio, do seu dia a dia, faz toda a diferença, muda o jogo, com certeza. Perfeito. Bom, Rodolfo, Bom, acho qual que é a sua dica? Eu acho que trazendo aqui, pegando um ponto no que a Nath trouxe também, no que a gente comentou, né? Às vezes tem pessoa que tem dificuldade de dar bom dia, né? De fazer um mínimo, né, pro colaborador. Mas entra naquilo que o Ricardo falou. Isso não é nem, eu acho que falta de cultura, né? Falta de procedimento de onboard, não. É falta de educação. Então, pessoal, dá um bom dia, olhar nos olhos das pessoas, né? Porque realmente é o que a Nath falou. Acho que um negócio é feito de pessoas. Legal. Beleza? Bom, empresário, a minha dica é: entenda sobre cultura. A Nath trouxe isso de forma brilhante aqui pra gente. Eu acho que foi uma aula. São 4 pilares importantíssimos. Entenda qual que é a cultura que tem no seu negócio, se é a mesma cultura que você definiu quando você imaginou, idealizou essa empresa. E se não é, o que você tem que fazer para melhorar. Porque o principal ponto é que isso determina os rumos da sua empresa, para um lado positivo ou para um lado negativo. Então, busque saber mais. A Nath, especialista nisso, siga ela nas redes sociais. Tenho certeza que ela vai ajudá-los aí a melhorar essa área que é extremamente importante dentro do negócio. E é isso, pessoal. Muito obrigado, Nath, pela sua presença. Que agradeço. Ilustre presença, por sinal. E o Rodolfo, como sempre, com esses olhos lindos. Eu só tenho co-hosts lindos aqui, cara. O Rodolfo, o Beto. Cara, eu tô bem acompanhado aqui, velho. É isso, pessoal. Obrigado aí. Agradeço a todos que estão nos escutando. E vamos pra cima. Valeu. Tchau.